É um verdadeiro bloqueador de você atrair aquilo que você deseja, tá? E você precisa mudar o seu comportamento. Às vezes a pessoa faz 1 milhão de técnicas e aí não consegue atrair aquilo que ela deseja para a realidade. Olá, eu sou a Aline Cruz e seja bem-vinda a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou te contar um hábito que você pode estar fazendo e que está prejudicando, está te impedindo de atrair o que você deseja. Pois é, existe um hábito simples que você faz sem saber que esse hábito te impede de atrair aquilo que você deseja para a sua vida. E eu vou te contar hoje qual é esse hábito e o que você deve fazer para evitar esse hábito e assim começar efetivamente a atrair aquilo que você deseja para a sua vida, beleza? Se você é novo por aqui, não deixa de se inscrever no canal para receber outros vídeos como esse. E se ainda não curtiu esse vídeo, clique em curtir para eu saber que você gosta desse tipo de assunto, tá? Então, olha só, toda vez que a gente se depara com o assunto lei da atração, a gente pensa logo em técnica, né? Qual técnica que eu tenho que fazer para atrair aquilo que eu desejo? Só que o que muita gente ignora é a questão comportamental. Pois é, o nosso comportamento interfere muito naquilo que a gente está atraindo, tá? Porque a gente está emanando uma vibração o tempo todo, não tem como a gente parar a emanação de vibração, não tem como a gente parar a vibração que a gente emite e também não tem como a gente parar a lei da atração, ou seja, parar de fazer com que ela funcione. Então, toda vez que eu estou emitindo uma vibração, a lei da atração está ali combinando, né, gerenciando a vibração que eu estou emitindo, combinando com uma vibração semelhante. Não tem como eu parar isso, está acontecendo o tempo todo. Então, o meu comportamento, a forma que eu levo o meu dia a dia, impacta muito no que eu vou atrair. Tá bom? Não é só quando eu faço a técnica é um momento isolado. E o restante do tempo, né? Então, assim, a forma que você reage ao seu dia a dia, a forma que você faz as coisas, os hábitos, né, que você tem no seu dia a dia, impactam em muito aquilo que você está atraindo. Porque um hábito de pensamento, um hábito vibracional, uma emoção constante que você emana, vai atrair coisas da mesma vibração. E vai também bloquear, né? Resistir, fazer com que você emita uma vibração de resistência que não permita que você atraia aquilo que você quer. Então, esse hábito que eu vou te explicar hoje acontece exatamente isso. Como muita gente ignora essa coisa de que o comportamento, o dia a dia, o cotidiano afeta muito mais o que eu atraio do que uma técnica que eu faço, acaba não sabendo disso. Então, esses hábitos do cotidiano, sim, eles têm um grande impacto com aquilo que a gente atrai e por isso a gente tem que cuidar deles. Eu vou falar de um hoje, tem outros, mas hoje eu vou falar especificamente de um, tá bom? E pra te falar desse hábito e por que ele afeta a tua vida, como sempre eu vou trazer um livro aqui, né? Meus estudos são sempre baseados nos livros que eu leio sobre lei da atração, sobre física quântica, sobre expansão de consciência, né? Conteúdos que ajudem na expansão de consciência. E hoje não vai ser diferente, eu vou trazer um livro para poder me apoiar aqui na explicação, para poder te mostrar de onde vem esse fundamento e vou te explicar também para que você possa entender, tá bom? Às vezes são conhecimentos mais profundos e tal, então eu vou te explicar com base no que eu já estudei, no que eu experiencio na minha vida para poder te explicar e te ajudar a compreender isso e colocar esse hábito, na verdade, mudar esse hábito na sua vida e conseguir atrair aquilo que você deseja, tá? Então, olha só, o hábito que atrapalha você de atrair as coisas que você deseja é o hábito de criticar ou o hábito de julgar. Como assim, né? Como assim um hábito de criticar ou julgar atrapalha você? Como assim? Eu vou te explicar com base no livro que eu trouxe hoje, que é o livro do Dr. Joe Dispenza, tá? Que é Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo. Esse livro é muito bom, eu adoro esse livro, eu comecei a ler ele, assim, eu me apaixonei pela explicação do Dr. Joe, porque assim, ele é bem científico, e eu adoro uma explicação bem científica, que envolve toda a parte de ciências e tal, porque a minha base de formação, né, pra quem não sabe, eu tenho formação na área da saúde, eu me formei em nutrição, trabalhei como nutricionista em boa parte do tempo, e agora eu não trabalho mais, mas assim, eu sempre gostei muito de ciências, desde pequenininha eu queria entender como funcionavam as coisas a fundo, a nível celular. Na faculdade eu era apaixonada por bioquímica, porque eu queria entender a célula, eu queria entender como funcionavam as coisas desde o princípio. E como o Dr. Joe, ele tem essa explicação bem assim fundamental mesmo, bem da base, gostei muito da forma dele explicar e me identifiquei muito, eu consigo relacionar, né, o misticismo, toda a parte filosófica da lei da atração com a parte científica, e aí faz a gente realmente compreender como as coisas funcionam, tá? Então vou trazer a explicação aqui para que você entenda por que o julgar atrapalha você de atrair aquilo que você deseja.
Vou colocar aqui, vou pegar o livro para eu poder ler para você, né? A gente poder ler juntos aqui. Se você tiver o livro, aproveita e lê junto comigo. Vou falar qual é a página, qual é o capítulo. Se não tiver, acompanha aqui. Se você quiser comprar, se você gosta de livro mais científico, para entender mais física quântica, vamos dizer assim, de uma forma mais de física quântica, mecânica quântica, como funciona o universo, lei da atração dessa forma mais profunda, eu vou deixar o link, né, de onde eu comprei o livro na descrição, tá bom? Do vídeo, se você quiser comprar também, é muito bom que você vai começar a aprender também na base, né, no fundamento realmente, tá bom? Então eu vou pegar o livro aqui para poder compartilhar com você. O livro é esse aqui, ó, Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, do Dr. Joe Dispenza, tá bom? A parte que eu vou ler tá na página 41. Tá escrito assim: estamos conectados a todas as coisas no campo quântico. Como tudo o mais no universo, estamos de certo modo conectados a um mar de informações em uma dimensão além do espaço e do tempo físicos. Não precisamos estar tocando, nem sequer estar muito perto de qualquer elementos físicos no campo quântico para afetá-los ou sermos afetados por eles. O corpo físico são padrões organizados de energia e informação unificados a tudo no campo quântico. Você, como todos nós, emite um padrão de energia ou assinatura distinta. De fato, tudo que é material está emitindo padrões de energia específicos. E essa energia conduz informações. Seus estados mentais flutuantes, conscientes ou inconscientemente, alteram essa assinatura a cada momento, pois você é mais do que um simples corpo físico. Você é uma consciência usando um corpo e um cérebro para expressar diferentes níveis mentais. Outra forma de examinar como nós, humanos, e o campo quântico estamos interconectados é o conceito de emaranhamento quântico, ou conexão quântica não local. Essencialmente, uma vez que duas partículas possam ser inicialmente ligadas de alguma forma, elas sempre estarão unificadas além do espaço e do tempo. Como resultado, qualquer coisa que seja feita para uma será feita para outra, embora elas estejam separadas espacialmente. Isso significa que uma vez que nós também somos compostos de partículas, estamos todos implicitamente conectados além do espaço-tempo. O que fazemos para os outros, fazemos para nós mesmos. E agora eu vou te explicar o que tudo isso tem a ver, né, com o fato de não julgar. Por que você não deve julgar? Se você já pegou alguma parte do que eu li ali, entendeu que ele fala que o que a gente faz para o outro, a gente faz para a gente mesmo, por causa do emaranhamento quântico. Mas eu vou te explicar algumas coisas aqui, vou dar um passo atrás para você entender um pouquinho melhor essa explicação do que ele disse, tá? Não dá para ler o livro inteiro num vídeo, senão ficaria muito longo, mas eu vou te explicar um passo atrás, algumas coisas que você precisa entender para entender esse conceito de que nós estamos todos conectados. Esse emaranhamento quântico significa isso, por que isso te afeta e por que você não deve julgar e por que julgar atrapalha você de atrair aquilo que você deseja. O que acontece? Nós todos somos uma única onda de informação, uma única energia, né? E essa energia, ela está derivada, né, em vários seres que a gente vê como o nosso corpo físico. Ele fala o quê? Que eu sou uma energia usando um corpo e um cérebro. Então, assim, só que essa energia é uma única energia. Só existe uma energia no universo. Seria uma única consciência se expressando de diversas maneiras. Como eu, como o meu óculos, tudo é formado por essa energia. E se você não entende isso, eu quero dizer o seguinte, né? Existe o conceito de átomo. Eu já falei aqui em alguns vídeos, é sempre importante voltar a explicar em cada vídeo que eu falo, para que você interiorize. Quem é novo por aqui, de repente chegou nesse vídeo, não sabe, tem que explicar. Então, o que acontece? Todos nós somos formados por átomo. Esse átomo, quando você chega lá e destrincha todas as moléculas, né, que compõem o átomo, elétrons, prótons, enfim, o que você vai ver é o seguinte, que no fundo, todo átomo é uma única energia, só tem uma energia, tá bom? Que compõe o átomo, não tem forma, não tem nada, é só uma energia. Essa energia compõe todos os átomos e essa energia era uma única energia inicial que criou todos os átomos, que criou tudo que há, vamos dizer assim. Então, assim, essa energia é tudo que há, mas a gente vê de forma separada. Eu vejo o meu corpo, eu vejo você que está assistindo esse vídeo, você vê a sua família, você vê o governo, você vê seus amigos do trabalho, cada pessoa como um ser individual, mas na realidade todos são uma única energia se expressando de diversas maneiras, são a única consciência se expressando de diversas maneiras, tá? Então, o que acontece? Com base nisso,
todos estamos conectados, todos somos feitos dessa mesma energia. Então o que acontece? Né? Os cientistas foram para o laboratório, pegaram 2 partículas e conectaram essas partículas em um dado momento, e depois eles soltaram essas partículas no universo. E aí, quando soltaram essas partículas no universo, o que acontece? Eles viram o quê? O que fazia com uma partícula, né, acontecia com a outra também. Elas não estavam mais juntas fisicamente, né, no mesmo espaço, mas elas estavam se conectando mesmo em dimensões diferentes, mesmo locais diferentes, tá? Então eles perceberam que independente do espaço e do tempo, elas estavam conectadas, emaranhadas, tá? O que fizesse com essa, se girasse essa para um lado, a outra também giraria, ainda que elas não estivessem mais juntas, tá bom? E aí com isso chega essa conclusão do emaranhamento quântico. A gente continua conectado independente do espaço e do tempo. Então, quando eu emito uma vibração para o outro, eu estou emitindo para mim mesmo. Tá? Quando eu vou lá e falo mal do outro, quando eu julgo o outro, eu estou condenando a mim mesmo, porque não existe separação. Aquela vibração que eu estou emitindo para o outro, como todos somos um, como existe esse emaranhamento quântico que eu faço para o outro, afeta a mim mesmo. Quando eu faço mal para o outro, quando eu falo mal do outro, quando eu julgo o outro, automaticamente eu estou emanando aquela vibração para mim mesmo. Tá? Então, assim, é uma coisa que as pessoas não têm consciência. Às vezes a gente vê falar, não julgue, mas não entende a consequência disso. Toda vez que você emite algo para o outro, você está emitindo para você mesmo, porque de verdade não existe outro. Se todos somos um, não existe outro. Mas é um assunto complexo de chegar aqui, né, no vídeo e poder te explicar. Então, assim, basicamente, entenda dessa forma. Se você quiser se aprofundar mais nesse assunto, de entender, né, que todos somos um, assiste mais conteúdo como esse, lê mais livros que falam sobre isso, mas eu quero te explicar com base, né, nesse conceito de não julgar. Quero te explicar esse conceito para que você entenda o porquê de não julgar, tá bom? Mas basicamente é isso, todos somos um, não existe um outro, uma outra pessoa. É uma única consciência se experimentando de várias maneiras. Então, quando você começa a olhar dessa forma, você entende que quando você emite uma crítica, um julgamento para o outro, você está emitindo para você mesmo. E aí tem um ponto importante que ninguém considera e fala às vezes assim, mas eu não julgo. Aí as pessoas pensam nas pessoas ao redor, família, os amigos, né, filhos, companheiros, pessoas que estão em volta. Só que não consideram que é além do espaço-tempo. Estamos todos conectados. Quando eu falo todos, é todos mesmo. Todos conectados, as pessoas da China, do Japão, sei lá, do Iraque, de qualquer lugar do mundo. É uma coisa que é difícil para as pessoas compreenderem, porque quando a gente pensa, todos somos um, ok, então as pessoas que estão ao meu redor, não, abrange essa roda, vai um pouquinho mais longe e bem mais longe, porque não são as pessoas que estão à sua volta que você convive. Qualquer pessoa está conectada, emaranhada com você, qualquer pessoa do universo, seja ela quem for. Então, quando você emite um julgamento para essa pessoa, seja ela quem for, você está julgando, criticando e emanando uma vibração negativa para você mesmo. Tá? Vamos lá, para você entender essa questão, né, para que não fique nenhuma dúvida que não existe tempo e espaço, tá? Você vai lá e você está assistindo um jornal e vê um noticiário falando de uma pessoa, de um líder governamental, presidente, seja lá quem for, fazendo algo que você discorda, que você não concorda, que você acha um absurdo. E aí você vai lá e emite um julgamento, cheio de emoção por aquilo que você está vendo ali. Nossa, é um absurdo que aquela pessoa está fazendo. Quando você emite esse julgamento, automaticamente você está colocando essa emanação negativa para você mesmo, tá? O emaranhamento quântico não vê tempo e espaço, não existe tempo e espaço. O tempo e espaço é uma condição que a gente, como nessa forma física, acaba se apropriando para conseguir lidar com essa experiência, tá? Mas assim, a consciência real que a gente é, a energia que a gente é, que está relacionada a esse emaranhamento quântico, ela não existe, para ela não existe tempo e espaço. É uma única energia acontecendo aqui e agora, só existe aqui e agora. Então não existe distância, seja o presidente dos Estados Unidos que você viu que fez alguma coisa que você não concorda, ou seja, sei lá, o da Rússia, de que for, de qual lugar for, não importa. Tá? Não importa que aquela pessoa te conheça ou não, você está emitindo julgamento e esse julgamento volta para você, tá? Pode ser a sua vizinha do lado ou pode ser uma pessoa, sei lá,
de qualquer lugar do mundo, da Europa, de qualquer lugar do mundo, do presente, né, ou do passado, porque não existe espaço-tempo. Então você está emitindo uma vibração para um ser que você não vê mais nesse ambiente físico, de repente uma pessoa que não está mais aqui, que já fez a transição, que já morreu. Mas não existe morte para consciência, tá? Essa consciência continua existindo de forma não física. O corpo físico morre, mas a consciência não. E para a consciência não existe tempo e espaço. Então, quando você emana um julgamento, uma crítica, seja uma pessoa que não está mais nessa realidade, um ditador, alguém que você, sei lá, tá vendo uma informação, tá assistindo um documentário, e aí você vai lá e você emite um julgamento para essa pessoa, esse julgamento, essa vibração negativa que você está emanando para essa pessoa, realmente ela volta para você, está afetando você, não é que volta, mas ela está afetando você, porque todos somos um, tá? Existe esse emaranhamento, então assim, tudo que você faz pensando que está fazendo para o outro, na realidade também te afeta. Tá bom? Então é uma coisa muito importante, porque às vezes a gente se limita à nossa rodinha ali, as pessoas que estão à nossa volta. E aí quando a gente pensa hábito de julgar, a pessoa geralmente acha que esse vídeo não é nem pra ela. Ah, mas eu não julgo ninguém. E aí quando você percebe a dimensão disso, e aí você pensa, não julga realmente? Porque assim, eu não tô falando das pessoas do seu convívio social, eu tô falando de pessoas que você nem nunca viu na vida, mas a gente vive num país globalizado que você tem acesso à informação o tempo inteiro, e aí você recebe a informação de uma pessoa de um outro lugar do mundo totalmente diferente, ou você tá vendo uma informação, um filme contando a biografia de alguém, enfim, eu tô dando essa dimensão aqui pra você, falando, né, de momentos diferentes do tempo, de pessoas em locais diferentes, em espaços diferentes, para te ajudar a compreender que não existe espaço-tempo. Eu não tô falando das pessoas que estão no primeiro metro quadrado que você, no mesmo perímetro que você. É além do espaço-tempo, é não local. O que significa isso? Não existe espaço-tempo, então não importa que eu esteja aqui e agora, nessa realidade do ano de 2022, no Brasil, em São Paulo, e a pessoa esteja lá na África, né, no mesmo ano, ou se essa pessoa estava lá em 1930, sabe? Ou se ela estava em 1700, ou em 1800, ou no ano 1, sei lá. Não importa, porque não existe espaço e tempo, é não local. A gente, né, no corpo físico, interpreta a realidade com essa linearidade, espaço e tempo. Só que isso é simplesmente para o nosso corpo físico. A nossa consciência existe além do espaço físico. Por isso que existe visualização. Vou fazer um vídeo depois falando um pouquinho mais sobre isso. Mas por que a gente visualiza? A gente se projeta para o futuro, tá? Exatamente porque a nossa consciência não tem espaço-tempo. Então a gente se projeta para o futuro, vive uma experiência futura de modo que depois ela se realize na nossa realidade que a gente considera presente aqui e agora, tá? Mas é isso. Então, assim, para você entender que às vezes a gente fala de julgar e normalmente vem aquela autodefesa, mas eu não julgo, e a gente geralmente pensa nas pessoas à nossa volta. Mas, na verdade, se expande a muito além das pessoas que estão no nosso círculo ali de pessoas, de familiares, de amigos, tá? Então é muito além disso. E mesmo que você, né, de repente tenha um hábito de julgar as pessoas que estão ali ao seu redor, é importante também, né, começar a mudar esse hábito, porque é um hábito que prejudica você mesmo. À medida que você emana uma vibração diferente daquilo que você deseja, eu sempre falo aqui, tudo aquilo que você deseja para você se sentir bem. Então todos os seus desejos estão sempre na polaridade positiva. Então, para que você se combine com ele, que a lei da atração traga ele para você, você precisa manter um ponto de atração positivo. Quando você emana uma vibração negativa, o que acontece? Você não está se combinando com aquilo que você deseja. Automaticamente você está bloqueando, está resistindo a receber aquilo que você deseja. Por isso que eu falei que quando você emite um julgamento, você está bloqueando de receber aquilo que você deseja. Quando você julga, quando você critica, rodinhas de fofoca realmente é o fim para você realizar aquilo que você deseja. É um verdadeiro bloqueador de você atrair aquilo que você deseja, tá? E você precisa mudar o seu comportamento. Às vezes a pessoa faz 1 milhão de técnicas e aí não consegue atrair aquilo que ela deseja para a realidade dela, tá? E aí você pode dizer, mas Aline, aquela pessoa tá fazendo errado. Gente, o que acontece? Todos nós somos uma única consciência experimentando essa realidade de várias formas, de vários pontos de vista. O que você considera errado é o seu ponto de vista. Para aquela pessoa, com base no nível de consciência que ela tem, pode ser que para ela seja certo. Uma coisa interessante de observar são as diferenças culturais.
Muitas das coisas que nós aqui no Brasil consideramos corretas, fora do Brasil é mal visto, dependendo da cultura, dependendo da religião daquelas pessoas. Tem religiões, né, e culturas que as pessoas não podem, por exemplo, as mulheres não podem mostrar o rosto. A gente aqui no Brasil tem essa liberdade e pra gente é considerado correto. Então, assim, o que é certo, o que é errado? É algo que eu comecei a me questionar, sabe? Porque é certo e errado com base nas crenças que eu recebi, com base na socialização que eu tive, com a cultura que eu tive. Não significa que seja certo e errado pro outro. É claro que existem coisas, né, que são, assim, de senso comum que é errado. Só que o fato do outro estar fazendo errado não nos dá o direito de julgar. Até porque agora a gente sabe que a gente está condenando a nós mesmos. Então, assim, qual sentido tem? Tá? Então, assim, qual o ponto, né, Aline? Mas então eu vou ver tudo, vou ficar quieto. Você pensa o seguinte, você está criando a sua realidade, o outro está criando a realidade dele. Então, assim, não cabe a você interferir no que o outro está fazendo, sabe? Então, isso é um ponto importante. E aí vem uma coisa bem interessante, né? Como você lidar com isso. Uma coisa que Abraham fala que eu gosto muito é: dê o benefício da dúvida às pessoas. Por que dê o benefício da dúvida? Quando você fala, talvez ele esteja fazendo isso, porque o nível de consciência dele, consciência que eu digo, de percepção do mundo, de visão do mundo dele, não estou falando de idade, tá? Eu falo de visão do mundo, né? O nível de consciência dele para o nível de consciência dele, aquilo que ele faz, ele considera certo. Então, eu estou dando o benefício da dúvida. E aí, uma outra coisa que você pode dizer é o seguinte: Aline, mas eu conheço tal pessoa que julga, fala mal de todo mundo e vive uma vida ótima. Pode ser que você esteja avaliando a vida dessa pessoa a partir do seu ponto de vista. Na verdade, pode ser não. Você está avaliando a vida da pessoa, o que é bom para aquela pessoa com base no seu ponto de vista. Como assim, né? Você vê a pessoa tendo casa, carro, apartamento, coisas que você entende como valorosas, né? E aí você pensa o seguinte: aquela pessoa tem uma vida ótima, ela tem um relacionamento perfeito, ela tem uma casa perfeita, ela vive aparentemente bem, só que você não consegue medir a paz de espírito que aquela pessoa vive, você não consegue medir as outras experiências que aquela pessoa teve, a consciência daquela pessoa teve, né? As outras experiências que a consciência daquela pessoa teve e as experiências que essa consciência vai viver. Você só consegue ver o que ela aparenta, sabe? Mesmo que ela mostre pra você com as palavras dela que ela aparentemente vive bem, você não consegue saber quais são os sentimentos que aquela pessoa vive constantemente, sabe? A gente tem dois eus, o que a gente expõe pro mundo e o que a gente realmente sente. Quando a gente para e fica sozinho com nós mesmos, aí sim a gente está expressando o nosso verdadeiro eu, que nem sempre é aquele que a gente expressa pro mundo. Uma vida com coisas materiais que para a maioria das pessoas, para senso comum, é visto como positivo, é visto como bom, nem sempre é o que aquela pessoa precisa, nem sempre é o que faz bem para aquela pessoa. Então, assim, você está julgando que ela vive bem, mesmo julgando com base no seu ponto de vista, mas você não está na consciência daquela pessoa, né, no emocional daquela pessoa, verificando se ela realmente vive a vida que ela deseja, vive os sentimentos de expressão do bem que ela gostaria de ter, vive se sentindo bem, tá? Então, às vezes a gente julga, aquela pessoa tá vivendo uma vida maravilhosa e tá julgando todo mundo. Não, aquela pessoa, você tá vendo, né, o que na sua perspectiva, no seu ponto de vista, é bom. Para você, você consideraria, se você tivesse tudo aquilo, seria bom. Mas você não tá vendo o que aquela pessoa realmente vive dentro dela, os desejos e anseios dela. Tá? Se ela realmente está se sentindo completa, bem feliz, em completo bem-estar e conectada com quem ela realmente é, com a energia que ela realmente é, por dentro, tá vendo o que ela expressa por fora. O que ela expressa por fora nem sempre é aquilo que ela realmente é. Quantas vezes a gente vai lá, sorri o dia inteiro, tá bem pra todo mundo o dia inteiro, mas quando a gente deita a cabeça no travesseiro, aquele eu que a gente expressou o dia inteiro não é o mesmo. As preocupações, os medos, as angústias só vêm pra gente mesmo. Então, assim, a gente não mostra pro mundo tudo aquilo que a gente realmente é. Tá bom? Então, como eu estava falando, a melhor coisa que você pode fazer é dar o benefício da dúvida pro outro, né? Um ser, uma pessoa que deu um exemplo lindo do que é dar o benefício da dúvida pro outro, foi o próprio Jesus Cristo. Na cruz, o que ele falou? Perdoa, eles não sabem o que fazem. Então, ele deu o benefício da dúvida, ele não julgou aqueles que estavam condenando ele. Sabe? Então, assim, quando a gente vê uma pessoa fazendo mal, ao invés da gente julgar, a gente compreender que aquela pessoa está fazendo o melhor que ela pode fazer com o nível de consciência que ela tem. O seu nível de consciência é um, o nível de consciência da outra pessoa é outro. A gente geralmente julga o outro com base
nos conceitos que a gente tem desse corpo físico, a idade física que aquela pessoa tem. Nossa, mas ela não tem mais idade para fazer isso. Você está vendo o ser físico que ela é, você não sabe o ser, a consciência real que ela é. Né? Às vezes uma pessoa que parece um jovem aqui, que é um bebê nessa experiência física, na verdade, pode ter níveis de consciência muito mais profundos e avançados de uma pessoa que pode parecer um idoso na mesma existência, tá? Então, assim, a gente julga com base no que os nossos olhos físicos vê, mas a gente não julga, né, normalmente, a nossa existência aqui com base no ser eterno que a gente é. E aí, quando a gente para de fazer isso, a gente simplesmente dá o benefício da dúvida. A pessoa está fazendo o melhor que ela pode fazer com o nível de consciência que ela tem, sabe? Então, quando a gente vê alguém fazendo mal, mesmo a nível pessoal ou a nível mundial, né? Muitas vezes a gente vê coisas assim que a gente considera hediondas a nível mundial, principalmente no cenário atual. E aí o que a gente vê? Nossa, mas aquela pessoa está fazendo errado e tal. Ela está fazendo o melhor que ela sabe com o que ela tem, com o nível de consciência que ela tem. Ela não faz ideia disso que a gente está discutindo aqui. Ela não faz ideia de quando ela prejudica o outro, independentemente, né, da justificativa que ela usa para fazer isso. O malefício, a consequência dela mesma, tá? Então, assim, quando a gente se coloca no mesmo lugar e julga, a gente está se rebaixando ao mesmo nível daquela pessoa, ao nível de consciência daquela pessoa. Então, a gente pode fazer o quê? Que a gente pode fazer? É dar o benefício da dúvida, tá? O benefício da dúvida, entender que a pessoa está fazendo o melhor que ela pode com o que ela tem. Essa é a melhor solução, não existe solução melhor do que essa, se treinar a fazer isso em cada situação. Toda vez que você vê acontecendo alguma coisa, seja num jornal, seja num noticiário, seja na rodinha de conversa no seu trabalho, ou na família, de repente, nos vizinhos, seja lá quem for, que você vê alguém fazendo algo que você entende que é condenatório, lembra disso. É condenatório, é errado com base no seu ponto de vista, com base na sua consciência. Você sabe que é errado, acredita que é errado, com base na sua consciência. Aquela pessoa tem um nível de consciência diferente de você, ainda que de repente você esperaria dela um nível de consciência maior que o seu. Tá? Então isso é um aprendizado que a gente tem que levar para a vida, e na hora que acontecer o momento de julgar, a gente lembra dessa frase: ela está fazendo o melhor que ela pode com o que ela tem. E a gente se treina toda vez que vir o ímpeto de julgar alguém, seja quem for, a nível pessoal ou a nível mundial, né, de espaço e tempo diferente dessa realidade, ou que não está mais nessa realidade, seja quem for, a gente se coloca nesse lugar de não julgamento, de entender que aquela pessoa tem um ponto de vista diferente do seu, aquela pessoa tem uma consciência diferente da sua. E aí agora cabe o que a você? Treinar isso diariamente no seu cotidiano, né? Se todo mundo, ao invés de apontar culpado, apontar alguém fora da gente mesmo para culpar, para julgar, para criticar, a gente se responsabilizar pela realidade que a gente está criando, o mundo se torna um lugar melhor. Porque o fato de você achar que aquela pessoa está fazendo errado, criticar, ou ir lá falar alguma coisa para aquela pessoa, ou emanar um sentimento negativo para aquela pessoa, não vai fazer com que ela mude aquilo que ela faz. Uma coisa também que eu acho bem interessante, eu já ia finalizar o vídeo, mas eu acho interessante falar, que é o seguinte: às vezes a gente vai e aí tenta passar o nosso ponto de vista para outra pessoa. Não, não faz assim, não vai funcionar dessa forma, você está fazendo errado. E às vezes a gente cria uma confusão ainda maior, porque aquela pessoa não compreende aquilo que você falou e se volta contra você. Por que que isso acontece? Porque o nível de consciência daquela pessoa não permite que ela veja aquilo que você está vendo. Tá? Eu falo que o nível de consciência é como se fosse uma subidinha de montanha. Pra mim é sempre assim, como se eu estivesse numa escada. Eu comecei a perceber isso em mim mesma. Eu dou o exemplo da escada porque fica bem clássico. É como se você estivesse num degrauzinho da escada. Você tá na base da escada. E aí, o que você vê acima? Os próximos degraus da escada. Você não consegue ver nada além do próximo degrau. Aí se você sobe um pouquinho, você já consegue enxergar um pouquinho mais acima. Toda vez que você sobe, você consegue enxergar um pouquinho mais. Então, se tiver, por exemplo, tem duas pessoas. Você tá aqui nesse degrau e aí essa pessoa tá aqui. Aí você tenta falar a sua opinião com ela com base no que você tá vendo aqui, ó. Nessa linha do horizonte que você tá vendo. Só que ela não tá vendo essa linha do horizonte. Ela tem um nível de consciência diferente do seu. Então você tá vendo esse degrau, tá vendo daqui de cima e ela tá vendo daqui, sabe? Então ela não consegue enxergar a mesma perspectiva que você. Então eu comecei a perceber isso, comecei a me dar clareza, porque às vezes tinham coisas que eu lia, que eu assistia e eu não compreendia, não fazia sentido nenhum,
né, pra mim, e aí às vezes a pessoa falava uma opinião de alguém que eu ouvia, e às vezes a pessoa conversando comigo expressava uma opinião e eu não conseguia compreender, às vezes até eu mesmo tentando me entender, eu não conseguia me entender, e aí eu percebi que cada vez que eu subo um degrauzinho, eu tenho uma visão diferente, né, um horizonte diferente, minha perspectiva aumenta. Então, quando eu tento passar a minha visão para o outro, né, fazer com que ele entenda o meu ponto de vista, na verdade, eu estou só me desgastando na maior parte das vezes, porque aquela pessoa, se ela tiver um degrau diferente do meu, ela não vai conseguir enxergar. Por mais que eu tente explicar, ela não vai conseguir enxergar da mesma forma. Ela vai enxergar com base no que o ponto de vista dela é capaz de oferecer, né, com base naquele degrauzinho que ela tá, a visão que aquele degrauzinho que ela tá é capaz de oferecer. Quando a gente compreende isso, é libertador, porque você não passa a não julgar mais, você compreende o outro. Você começa a abraçar o outro, tá bom, ele não tá no mesmo degrau que eu. Então não adianta eu tentar passar aquela ideia pra ele, falar, não, você tá errado, julgar, condenar, ou tentar ir lá, falar pra pessoa, brigar com a pessoa que aquilo que ela tá fazendo é errado, porque simplesmente ela não é capaz, é isso que eu quero dizer, ela não é capaz, a partir do lugar que ela tá, ela não é capaz de compreender, tá? E aí, à medida que o nível de consciência dela vai expandindo, sim, ela vai conseguir compreender, de repente, ela mesma começa a observar aquilo que ela fez e olha, nossa, eu não estava fazendo tão bem. Quantas vezes a gente passa por isso, né? Normalmente, quando a gente chega lá nos 25, 30 anos, a gente olha para nós mesmos, né, para o eu que eu era na adolescência e fala, como é que eu fiz isso? Porque meu nível de consciência mudou. Mas naquele momento que eu era uma adolescente, 13, 14, 15 anos, eu não tinha como ver o que eu hoje vejo. Eu estava aqui. Então, assim, o que meu pai, a minha mãe, as pessoas ao meu redor falavam que era errado, eles estavam falando aqui. Eles estavam aqui falando para mim que estava aqui. Então, assim, eu não tinha como perceber isso, né, que era errado. Hoje em dia, com mais maturidade, mais consciência, com expansão de consciência, eu consigo perceber, porque agora eu estou olhando de um outro degrau, de um outro ponto de vista. Então, quando você começar a olhar para o outro com isso, dessa forma, fazendo esse exercício de observar e compreender que independente da aparência que essa pessoa tenha, né, nessa realidade espaço-tempo, você não tem como medir o nível de consciência que ela tem. De repente é uma pessoa que você considera mais velha ou que deveria ser mais sábia, você não percebe isso vindo dessa pessoa, você percebe uma pessoa às vezes imatura ou não, enfim, você percebe o quê? Você está julgando pela aparência física, mas você não consegue julgar a consciência dela. E aí, quando a gente decide simplesmente dar o benefício da dúvida para todo mundo, a gente começa a viver melhor, a gente começa a criar melhor a realidade que a gente quer, compreendendo isso, sabe? Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não deixa de curtir para eu saber que você gosta desse assunto, não deixa de se inscrever no canal e comenta aqui para mim o que você achou desse assunto, se você já tinha entendido isso do emaranhamento quântico, se você gosta também de entender sobre física quântica, porque assim eu posso trazer mais conteúdo sobre isso para você e a gente expandir cada vez mais a nossa consciência, compreender a vida de uma outra forma e, claro, utilizar a lei da atração ainda mais ao nosso favor, porque quanto mais conhecimento a gente tem sobre o mundo, como o universo funciona, é mais fácil a gente compreender como a lei da atração se comporta e funciona também e atrair as coisas que a gente deseja. Então é isso, até o próximo vídeo, tchau, tchau!